Bom, pessoal, vamos aqui para uma questão do concurso da banca AOCP, né? Concurso aqui para professor do IFCE, que ocorreu recentemente, tá? Bom, a questão aqui trata do conceito de aplicações de derivada, tá? A ideia aqui é a seguinte: um docente do IFCE, ele realizou um experimento a fim de estudar o comportamento de determinada mancha de óleo em um recipiente relativamente grande, com água. Sabe-se que a mancha tem um formato circular, né, e ela cresce de modo que o seu raio aumenta a uma taxa de 2 milímetros por segundo. Qual será a taxa de variação, né? Taxa de variação da área dessa mancha de óleo quando o seu raio for de 1 centímetro. Bom, então vamos lá. Como ele já colocou aqui a taxa de variação, o raio varia, né, a gente vai utilizar aqui o conceito de taxa relacionada, tá? Então a gente já sabe, né, da geometria que a área do círculo, né, como é um formato circular, a área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. E aí o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou derivar, né? Então eu vou derivar isso aqui. Então eu vou ter que derivada da área, né, sobre t vai ser igual a quanto? No caso aqui, eu vou derivar, o π aqui é uma constante, né? Então eu vou derivar r ao quadrado. Então a derivada de r ao quadrado, usando a regra da potência, né, vai ser 2 que multiplica esse π, que é constante, vezes o r. Só que eu estou derivando isso em relação a t, né? Então vai ficar dr sobre dt, né? Tem que colocar. E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem duas observações aqui. A gente tem que a variação, né, da área em relação a t, ele falou que é 2 milímetros por segundo, né? A derivada da área em relação ao tempo. E que o raio aqui no caso é 1 centímetro, né, que ele quer. Como aqui está em milímetro, né, e aqui está em centímetro, então eu vou transformar tudo em milímetro. Então isso aqui vai dar 10, né? 10 milímetros. Então a gente tem essas duas informações aqui que a gente pode substituir na nossa expressão aqui inicial. Então a variação, né, a derivada, taxa de variação da área em relação ao tempo, né, a gente já sabe que é 2. Então fica aqui no caso, perdão, aqui da área não, aqui do raio, né, a gente está variando em relação ao raio. Então a taxa de variação do raio em relação ao tempo, né, é 2 milímetros por segundo. Essa é a ideia. Então a gente pode fazer as substituições aqui. Então a gente tem que a taxa de variação da área em relação ao tempo, né, ela vai ser 2π vezes o raio, no caso o raio é 10 milímetros, né, fica 10 aqui, vezes a taxa de variação do raio em relação ao tempo, que é 2. Bom, multiplicando tudo isso aqui, a gente vai ter então 40π milímetros ao quadrado por segundo, né? Que a gente tem no caso aqui trabalhando com a área, né? Então seria no caso a alternativa D. Questão aparentemente simples, né? Para quem já estava trabalhando, para quem entendia, né? Principalmente esses conceitos de derivada de taxa relacionada. Então era isso, pessoal. Até a próxima.